Olá, boa tarde. A cidadania está no ar pela TV Assembleia. A partir de hoje, semanalmente, nós vamos nos reunir aqui para falar sobre cidadania. E hoje, ninguém melhor do que o Ministério Público para discutir esse tema. Por isso mesmo, trouxemos para a estreia do Cidadania o curador do cidadão de João Pessoa, promotor de justiça, doutor Roberto Lira. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Vieira. Prazer tê-lo aqui nessa estreia do programa. Que bom ter o Ministério Público na estreia de um programa que trata exclusivamente da cidadania. Para nós que fazemos o Ministério Público também é uma satisfação. Desde que, a partir de 88 especificamente, nós somos encarregados da defesa dos direitos do cidadão e aí incluídos todos os direitos da cidadania em qualquer dos seus campos. Então vamos aí começar dissecando aí, nesse termo bom, dissecando a curadoria do cidadão. O que ela faz assim? O que é que o senhor acha que tem missão principal a curadoria do cidadão? A curadoria de defesa dos direitos do cidadão, como as demais curadorias do Ministério Público, elas têm especificamente esse condão de ser o vanguardeiro, digamos assim, dos direitos de todos os cidadãos. Dentro das atribuições e da defesa dos direitos difusos dos cidadãos brasileiros, as curadorias de defesa dos direitos do cidadão têm esse condão de, afora a relação do consumo que está adstrita à Curadoria de Defesa do Consumidor, do meio ambiente e do patrimônio público, e também a da infância e da juventude, que é totalmente específica. A Curadoria do Cidadão tem essa abrangência de todos os direitos, excluídas essas três matérias. É um campo bem grande que aí, durante o decorrer da entrevista, nós vamos dissecando para o telespectador. Doutor Roberto, vamos localizar a curadoria, onde é que ela fica e o cidadão, o que é que ele deve fazer para chegar até lá, para formalizar a sua queixa? É necessário advogado? Não é necessária a presença de nenhum advogado para que o cidadão nos procure. Fisicamente fica localizada na rua 13 de maio, 677, no centro da cidade. Muitas e muitas vezes nós nos deparamos com a situação de que pessoas não querem se identificar para formular alguma denúncia e por conta disso nós também aceitamos e aí nós instauramos um procedimento de ofício, o próprio Ministério Público, para apurar as denúncias que porventura venham a serem noticiadas para que nós verifiquemos a lesão desses direitos dos cidadãos em qualquer dos âmbitos de atuação do Ministério Público, especificamente da Curadoria de Defesa dos Direitos do Cidadão. Quer dizer, basicamente é uma coisa sem burocracia, basta apenas ir lá e formalizar a sua denúncia. Não tem nenhuma burocracia. Nós estamos lá, todos os nossos técnicos, de segunda a sexta-feira nos 2 expedientes. Basta chegar e conversar e registrar a sua reclamação para que nós comecemos a atuar de maneira específica e, infelizmente, dentro de uma burocracia que é comum a todas as nossas repartições em termos de Brasil. Roberto, quais são as principais queixas, quais são os principais assuntos, as principais denúncias que são levadas até a curadoria do cidadão? Hoje, especificamente, nós temos um índice alarmante de denúncias de maltrato aos idosos. Mas temos também, especificamente, com relação à área de saúde, a falta de fornecimento dos medicamentos que são obrigatórios às pessoas que estão elencadas dentro da portaria do Ministério da Saúde. E também a falta de medicamento em postos de saúde e o desrespeito aos direitos de que são com relação aos portadores de deficiência. Então, essas são, em resumo, algumas das ações mais contundentes que nós temos hoje em termos de curadoria e defesa do direito do cidadão aqui na comarca da capital. E nós vamos tratar um a um todos esses temas que o senhor desenvolveu ao longo desse programa. Mas fica uma curiosidade, e nossos telespectadores podem perguntar, bom, aqui em João Pessoa existe uma curadoria especializada do cidadão. Outras comarcas, como Campina Grande, por exemplo, também. Mas em outras cidades do interior, aqui próxima mesmo a João Pessoa, onde existe apenas, praticamente, comarcas de primeira entrância, um promotor de justiça. Nesse caso, é possível o promotor desenvolver essas ações na área da cidadania, como o senhor desenvolve aqui? A pessoa que mora nesse município, que tem apenas um promotor de justiça, é possível também procurá-lo e buscar essas ações de cidadania? Justamente. Nas comarcas onde existe apenas uma promotoria, obviamente que esse trabalho é exercido pelo promotor. Ele vai ficar sobrecarregado? Vai.
É lógico que nós sabemos que vai. Isso, porém, não impede que haja uma atuação do Ministério Público. E os nossos colegas promotores em todos os rincões desse estado da Paraíba são orientados pela administração superior da instituição para que dê esse atendimento e atenda a todos os reclamos da sociedade, porque não foi à toa que o Ministério Público foi incumbido pela Constituição de 88 da defesa de todos os direitos dos cidadãos. Como é que o senhor definiria hoje, principalmente depois da Constituição de 88, que deu essa força, essa boa força ao Ministério Público, o papel do promotor de justiça? O que ele é hoje, além de ser o tradicional fiscal da lei? Hoje o promotor de justiça é aquele vanguardeiro, repito, da defesa dos direitos dos cidadãos. Eu sempre digo que antigamente as casas mais procuradas nas comarcas, na sede de comarca, era hora do delegado, hora do padre, hora do juiz. Hoje não. É o Ministério Público, esse muro das lamentações, vamos dizer assim, que desaguam todas as reclamações da sociedade. É lógico que nós podemos retroceder um pouquinho, porque não foi especificamente só a partir de 88 que essas atribuições foram incumbidas ao Ministério Público. Não. A partir de 1985, com a sanção da Lei de Ação Civil Pública, no então governo do presidente Zé Sarney, o Ministério Público já teve uma ampla gama de atribuições. Logicamente, em 88, com a Constituição Cidadã, toda essa incumbência foi alargada, toda essa gama de atribuições ficou muito mais ampla. Mas eu acho que até que muitas dessas atribuições, os nossos constituintes talvez não acreditassem que o Ministério Público fosse exercer. Mas, graças a Deus, isso foi uma coisa que ficou intrínseca na condição de cada um dos promotores de justiça por esse Brasil afora. E o que nós temos, graças a Deus, é a certeza de que o Ministério Público vem cumprindo o seu dever, o seu papel nesse contexto, depois de 88. Isso tem incomodado alguns. Isso é lógico que tem incomodado alguns. E nós agora mesmo estamos a sofrer uma pseudo-perseguição no que diz respeito. Ora, a lei da mordaça não pôde ser aprovada, mas agora já querem o controle externo do Ministério Público. É porque nós incomodamos de verdade. Verdade, o controle externo do Ministério Público, o controle externo do Judiciário está aí na pauta do dia. E tem um aspecto interessante, Roberto, o senhor tocou nesse assunto aí, e eu vi pela imprensa, eu acho que o Brasil todo acompanhou pela imprensa, e tem nos tribunais superiores, tem uma discordância. O presidente do STF, o ministro Maurício Corrêa, é duramente contra o controle externo do Judiciário. E do STJ, que assumiu agora o ministro Vidigal, ontem, Márcio Vidigal, ele é a favor do controle externo do Judiciário. Vamos agora pegar aqui a sua opinião, já que falamos de controle externo. O que você acha do controle externo do Judiciário e aí, por tabela também, o controle externo do Ministério Público? Olha, eu sou a favor mesmo porque se você não tem nenhuma ação que seja ficar escondida, não tem por que você ter medo de ser fiscalizado. Eu acho que deve haver, sim, todos os órgãos têm um controle fiscalizador, um controle externo, digamos assim. O que é necessário é que esse controle não seja um controle de ações. Não vou admitir isso, sim, nós não vamos admitir, o Ministério Público com certeza não vai admitir que a nossa conduta funcional seja controlada para que, se eu tiver que instaurar algum procedimento contra determinado órgão público, digamos assim, esse controle venha politicamente querer impedir a minha ação como promotor de justiça. Mas para examinar se eu estou me conduzindo eticamente e corretamente dentro do que determina a legislação, eu acho que isso é corretíssimo. Se eu não tenho nada a esconder, eu não posso ter medo de ser fiscalizado. Agora, na verdade, o que acontece é que o nosso presidente do STF, ele está fazendo algumas colocações que não é assunto sequer afeto a sua área, porque o Ministério Público, o STF não tem nada a ver com o Ministério Público, desde que nós nos conduzamos dentro da nossa ótica e da nossa ética para que possamos exercer o nosso mistério. Roberto, há pouco tempo atrás, e menos de um ano atrás, foi feita uma pesquisa nacional sobre credibilidade. Igreja, Ministério Público, praticamente lideraram aí essa pesquisa da credibilidade. Poucos dias atrás tivemos aquele caso do subprocurador que tentou tirar do bicheiro Carlinhos Cachoeiro um depoimento que, segundo palavras do próprio subprocurador da República, iriam destruir o governo Lula, iriam comprometer
o ministro José Disseu. Isso tira um pouco da credibilidade da instituição ou o senhor considera isso como um caso isolado? Eu acho que é um caso isolado e eu conheço pessoalmente o Santoro. Não acredito que ele tenha feito nada daquilo de má fé nem para prejudicar ninguém. O que existe, na verdade, é o seguinte. Tem determinadas pessoas, tem determinados órgãos, tem determinados partidos que eles não souberam se transpor da posição de estilingue para vidraça. Ora, o Ministério Público era o escudeiro fiel, era o local de deságio de todas as reclamações, de todos os pedidos de investigação, tudo. Agora, como nós mudamos de posição, nós não somos mais aquele que denunciamos, mas somos os denunciados, então o Ministério Público tem que ter aí um certo freio, porque está querendo derrubar ninguém. O Ministério Público não quer derrubar ninguém. O Ministério Público quer cumprir o seu mistério. É verdade que nós encontramos resistência, como eu já disse anteriormente. Mas isso pode ser porque antes o Ministério Público investigava e não tinha esse condão de querer derrubar nenhum. É tanto que diziam que o quê? Que Luiz Francisco, que ficou tão famoso, que eu também tenho o prazer de conhecer pessoalmente, era naquele tempo um aliado do PT. O PT assumiu o poder, Luiz Francisco foi colocado na retaguarda, digamos assim, no banco de reserva. Hoje já estão jogando outro para assumir a posição de possível conspirador contra o poder. Eu acho simplesmente ridícula essa posição e essas colocações, infelizmente, de figurões que hoje participam da administração desse país que é tão rico e tão sério. Embora, em 54, Charles de Gaulle já tivesse dito que não era um país sério, mas nós acreditamos ainda que exista um homem sério nesse país. No programa Cidadania, nós estamos conversando com o curador do cidadão de João Pessoa, promotor de justiça, Valberto Lira. Daqui a pouco nós vamos falar ainda sobre diversos assuntos. Próximo bloco, portadores de deficiência, discriminação racial, pessoas desaparecidas e muito mais. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouco. Os tempos eram difíceis para nós. Um dia, essa velha senhora pediu 4 pães, mas só tinha dinheiro para 3. Então minha mãe me pediu para fazer algo mais por esta família. Só depois entendi que aquela era uma família necessitada. Generosidade. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Um oferecimento VOTE. O dia a dia do Poder Legislativo. Decisões que transformam a vida dos paraibanos. Reportagens especiais. Cultura, entretenimento, serviços. Entrevistas abordando temas polêmicos que fazem a história política da Paraíba. Aqui da TV Assembleia, canal 36. A imagem da cidadania. Tem muita criança por aí que não está estudando, não pode. O Brasil precisa matricular 100% das crianças na escola. É o único jeito de garantir que todos se tornem 100% cidadãos, com direitos e oportunidades iguais. O programa Escola de Todos está aí para isso, para garantir que todo mundo tenha a chance de aprender. Essa escola de todos podem ajudar. Igreja, associação, sindicato e empresas também. Procure a Secretaria de Educação do seu município e ajude a levantar essa bola. A gente quer o Brasil 100% educação! Ministério da Educação. Brasil, um país de todos.